Olá, seja bem-vindo ao Smart Money, aqui na BMC News, um programa feito para você, empresário, que quer escalar o seu negócio com muita visão estratégica e decisões inteligentes. Olha aí, pessoal, a reforma tributária está mudando o jogo para a empresa em todo o Brasil. Mas na prática, muitos clientes, investidores e times internos ainda não entendem o impacto real dessas mudanças que estão ou vão acontecer. Então, nesse contexto, surge um desafio crucial: como transformar o conhecimento técnico em valor prático e aplicável para quem precisa tomar decisão, principalmente baseada nessa questão dessa reforma tributária. É aí que entra a BWA Global, que é uma consultoria tributária com presença nacional em mais de 4 mil clientes. E esses clientes são atendidos e que agora se prepara para um crescimento, para dar um novo passo, principalmente em relação a essa questão da reforma tributária, porque muda todo o game dessa forma. São 4 mil clientes. E quem representa essa empresa BWA hoje aqui é o seu fundador, o André Adolfo, comigo, que está aqui, e também os mentores, os meus amigos, sócios, o meu amigo André Fernandes e Gabriel Lopes, aqui no Smart Money. E juntos vamos analisar, né, quais são os desafios que a BWA enfrenta ou que ela vai enfrentar, quais são os passos estratégicos que a gente pode ajudar a BWA a escalar com força e com muita inteligência. André Adolfo, seja bem-vindo ao Smart Money e você tem 5 minutos aí para mostrar o que faz a BWA para a gente. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. André, Gabriel, obrigado por estar aqui. Primeiro, contextualizando o que a BWA faz, né? A gente é muito focado em performance tributária. A gente acredita que o tributo, na realidade, é uma alavanca de sucesso para as empresas. E tudo isso parte de conhecimento. Na maioria dos casos que a gente encontra prejuízos ou oportunidades ou mesmo ineficiências, isso acontece pelo fato do empresário desconhecer todo o nosso sistema tributário, que é, na realidade, uma confusão tributária, né? Mas disso surgem diversas oportunidades. Então, a gente atua eficientemente e eficazmente justamente nesse ponto. Levar conhecimento tributário e isso sendo transferido em resultados. Tá? Então, você atua para organização tributária e não de recuperação tributária. É organização tributária. Organização tributária. Para frente. Em planejamento tributário. Em planejamento. Como eu posso melhorar o processo de uma empresa. Então, muitas empresas erram aquela velha discussão, por exemplo, do bis e biscoito ou chocolate. Então, é um exemplo de classificação tributária. Então, aplicar isso, saber olhar para o produto que você vende ou para o serviço que você fatura e enquadrá-lo da maneira correta faz com que você tenha muito mais competitividade, reduzindo muitas das vezes em até 70% o custo tributário da companhia. Além disso, olhar para incentivos fiscais que ainda existem. Então, dado toda essa complexidade, a gente percebeu que os empresários ainda não sabem quase nada do atual, quem dirá do novo. Ou seja, o que vem por aí com a reforma tributária, todo o impacto do novo sistema de arrecadação, e que não muda, e é isso que a gente tem apelado bastante, ele não muda somente o sistema tributário, ele muda todo, ele tem um impacto muito maior em todo o ecossistema nacional. As empresas vão acabar precisando de mais caixa, vão precisar entender de quem vão comprar, se o seu fornecedor é adimplente ou não é adimplente. Você tem um processo de transição em que vai ser necessário você entender se você vai tomar crédito daquele seu estoque, se você não vai tomar crédito daquele seu estoque, se o dinheiro vai ficar mais caro para você, se é melhor você investir naquele momento ou investir quando virar e quando o sistema novo começar ali em 2027. Então você tem toda uma complexidade que foi criada que envolve não somente o tributo em si, mas todo o processo até tecnológico das empresas, inclusive alguns mercados que possivelmente deixam de existir e outros que tendem a se ampliar, a concorrência que também pode ficar mais eficiente. E isso tudo parte primeiramente da informação. Pensando nisso, e é por isso que estou aqui. É isso que eu ia perguntar. Para ouvir de vocês. O cara tá tão bom, 4 mil clientes, cheio de coisa, eloquente, um negócio estruturado, crescendo. O que você quer que a gente pode fazer por você? Eu quero aprender como tirar do zero e lançar um negócio de educação para os clientes e para os funcionários dos clientes. Afinal de contas, como eu falei, não é um processo que envolve somente estratégia, mas envolve também tático. Ou seja, o comprador precisa entender como é que ele vai comprar direito. O pessoal do supply chain, os fornecedores vão ter que se adaptar. O pessoal do supply chain precisa entender quem são os fornecedores adequados. O pessoal do comercial precisa entender se, por exemplo, de acordo com a nova precificação, o meu ticket médio subindo, eu vou continuar vendendo a mesma quantidade? O meu público, por exemplo, se for classe C, D e E, vai continuar comprando a mesma quantidade? O meu produto ainda vai pertencer àquela cesta básica daquele meu cliente?
Então tem muita reflexão para ser feita e o objetivo é justamente conscientizar e treinar o pessoal para perceber isso e começar a tomar as atitudes antecipadamente. Esse é o desafio. Isso não, André, e se ele treina essas empresas, ele tem 4.000 clientes, se ele prepara os colaboradores desses 4.000 clientes, o business dele de planejamento futuro não acaba, já que o próprio cliente vai saber fazer sozinho? É uma boa pergunta. O que eu fico imaginando também em situações assim, João, é sempre a mudança acontece, ela já tem até data. E tem o status de hoje, antes da mudança, vai ter um momento em que vai ser a transição, vamos dizer assim, e depois a nova vida. Então, vamos dizer, olhando para o futuro, como é que você enxerga o posicionamento da sua empresa nisso e casando a questão de os serviços que você já presta e como educar também, que é a estratégia que você pensa aí? Perfeito. Primeiro, sobre a perspectiva do João, né? A gente entende que... A minha perspectiva foi uma provocação, tá bom? Não foi uma sugestão. Claro, a gente tem um tamanho de mercado muito maior do que os 4.000 clientes que a gente atende hoje. Então, o objetivo do projeto de educação não é só para os clientes que a gente atende. Tá? Na primeira fase, então, a gente tem que treinar os nossos clientes naturalmente, mas tem muito mais gente para ser treinada. E esse processo ele é necessário. Faz parte do projeto de mudança, já entrando na sua pergunta, André, que num período, dentro do processo da reforma tributária, toda essa complexidade que existe hoje no nosso sistema, ele tende a acabar. Mas antes de ele acabar, ainda vai complicar muito. A gente vai conviver durante 7 anos com 2 sistemas tributários, um que a gente nunca entendeu até hoje e um novo que a gente ainda precisa entendê-lo. Então você imagina a quantidade de suporte que essas empresas vão precisar até que se chegue um momento, ali em 2033, em que o governo efetivamente, conforme o que ele colocou na legislação, consiga realmente fazer a apuração sozinho. Mas até lá, as empresas vão precisar entender, classificar, criticar o próprio processo de apuração que o governo vai estar fazendo. Então você imagine que hoje os contadores estão fazendo esse processo, apurando e entregando para o governo, muitas das vezes corretamente, algumas vezes equivocadamente. E você imagine que hoje os financeiros da empresa, os comerciais da empresa, os compradores da empresa vão ter que entender tudo isso e criticar o processo. E entender como é que é o seu fornecedor, entender quem é que é o seu cliente, se ele vai tomar crédito, se ele não vai tomar crédito, mudar tudo isso. Então tem muita demanda por educação que tende a surgir a partir desse contexto como um todo. Então vai acabar. A gente sabe que ele vai acabar, mas a ideia de fato é construir um ambiente dentro desse processo até lá e ajudar todo esse pessoal. Gabriel, a gente fala sempre que toda empresa deveria pensar em ser uma empresa de educação. Então ele efetivamente está no caminho certo e ele veio buscar uma orientação para uma coisa certa, né? Que é um modelo de educação. Como é que você enxerga isso no modelo dele contábil, de planejamento tributário, etc? João, eu enxergo como um grande acerto a educação, porque primeiro a educação ela vai ser um topo de funil. Então você vai ter contato com muitas pessoas que ainda não tiveram o acesso a esse conhecimento. E mesmo que elas tenham acesso ao conhecimento, não quer dizer que a pessoa vai executar o trabalho sozinho, mas ela vai ter um conhecimento a mais para conseguir discutir e achar o melhor modelo. Sim. Então eu acredito que isso vai ser um topo de funil. Mas eu queria entender como que você já está se posicionando com relação à autoridade no segmento e como transfere o conhecimento, porque a educação é uma mistura de autoridade com conhecimento. Como você já está se posicionando com relação a isso? Legal, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Particularmente na BWA, a gente já tem um viés de educação muito mais institucional, certo? Ou seja, a gente sempre parte desse processo de conscientizar das possibilidades tributárias, de acordo com vários setores. Então, a gente atende várias verticais e para cada vertical a gente procura apresentar as possibilidades existentes que eles podem aplicar no seu negócio, naquele seu setor e que não se aplicam até hoje, e que não são aplicadas até hoje. Então a gente já comunica isso através de sindicatos, associações, grupos de network. Então a gente já tem esse processo de criação de conteúdo e geração de autoridade, mas não num viés comercial, mas muito mais de conscientização. O desafio agora é justamente criar isso num modelo de fato de academia, de preparar isso para um outro público também, não somente os clientes empresários que entendem isso muitas das vezes em processos mais estratégicos, que o tributo, como eu bem disse, não deixa de ser parte da estratégia do negócio, mas agora olhando para as duas partes, tanto da estratégia como a parte do tato, que todo mundo que vai executar precisa entender o que vai ser executado, senão não vai dar certo. Muito bem. Veja, existem várias formas de você
entrar no modelo educacional. Tem plataformas, tem modelo online, modelo presencial, modelo híbrido, né? Isso tudo faz parte de uma análise mais profunda do que você, primeiro, o que você quer atingir, quando, em quanto tempo, como, que tipo de cliente você quer fazer. Acho que vale a gente aprofundar um pouco mais essas coisas para entender melhor onde você quer chegar, para daí a gente conseguir dar algum direcionamento estratégico, não é isso? É isso aí. Pegando um gancho no que você disse, João, e eu queria também entender que tecnologia pode ajudar muito durante esse processo, no sentido de como apoiar o seu cliente a estar, no primeiro momento, correto, com, né, a maneira com que ele faz de acordo com o que temos hoje, depois, durante a transição de 7 anos, e o pós. E como que você está pensando na questão da tecnologia, principalmente inteligência artificial hoje, que pode ser um grande impulsionador aí nesse negócio? Como que você está pensando aí? A gente tem treinado, inclusive, um agente de inteligência artificial para ficar de suporte para os setores que vão ser atendidos por nós nessa parte de treinamento. Então, vai ser como se fosse um agente disponível 24/7 para estar respondendo as perguntas e dúvidas do dia a dia. Obviamente, tem muito mais coisa para ser desenvolvida com isso, mas a gente já tem esse agentezinho que vamos até dar o nome para ele ainda, tá? Bora lá, vamos dar um nome, vamos sugerir esse nome. Bom, turma, o programa Smart Money vai para um rápido intervalo. Continue com a gente, que daqui a pouco a gente vai voltar com algumas orientações, soluções, direcionamentos para BWA e assim você ter uma visão mais clara daquilo que a gente quer te dar como alguma possibilidade de crescimento no modelo educacional, além do que você já faz. Beleza? Fique por aí, fique com a gente, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Smart Money aqui na BMC News. E agora é a hora de falar de soluções. A hora é agora da gente trazer e apresentar. Afinal de contas, ele se inscreveu com uma dor da empresa, do grupo empresarial dele, um grupo estruturado, um grupo grande, um grupo que cresce, que está crescendo muito e que está, cara, exatamente numa necessidade empresarial. Daqui para frente vai ser muito discutida essa história da questão tributária, como ele bem colocou na apresentação dele, de um jeito já é complicado, vai ficar mais complicado ainda, e tem todo esse prazo aí para se fazer a partir de 26 alguma coisa diferente. Aliás, o governo ainda nem disse qual vai ser a alíquota, né? Então tem muita coisa ainda na mesa e eu acho que o modelo educacional vai sim ser um caminho interessante. Gabriel, na hora que você estava perguntando pro André, você disse que o André Adolfo, na verdade não o André Fernandes, você perguntou para ele uma coisa que me despertou algo aqui que me chamou a atenção. Você perguntou para ele, como é que você está se posicionando em relação ao André, em relação a esse conteúdo para o público? Você queria dizer assim, ele como influenciador, ele como autoridade? O que você queria dizer com isso? Isso faz parte de alguma coisa que você está pensando para dar a solução para ele? Não, já faz parte foi uma pergunta estratégica para entender quem pode transferir esse conhecimento e autoridade. Porque hoje, quando a gente fala de educação, se a gente for falar de uma educação com um ticket maior, as pessoas querem aprender com autoridade, com quem já fez e já acontece no mercado. Então, é muito importante a gente saber quem vai poder ser o âncora dessa história, mas também definir o ICP. Quem que é o cliente que ele quer atingir? O que é o ICP, ideal. Na verdade? O ICP é o cliente ideal, então ele vai ter que mapear quem é o cliente, qual a região, qual o ticket que esse cliente pode pagar por esse serviço educacional, porque assim ele consegue ir diminuindo, afunilando o funil dele e acertar em cima de comunicação e de posicionamento. Mas ele já não tem uma base de 4 mil clientes? Ele já não pode tirar daquela base dele o ICP dele? Pode, e fazer um lookalike, ou seja, pegar clientes parecidos? A gente pode pegar dentro do aquário que ele já tem dos 4 mil clientes e a gente definindo um ICP, a gente pode buscar fora do aquário também. O cliente ele vem pelo módulo educacional e depois disso ele pode acessar o serviço. Então acaba que esse módulo educacional começa a nutrir a base dele de clientes e aumentar a carteira de clientes. Então, baseado na resposta dele, da autoridade dele, e ele ser o âncora disso, você consegue definir o ticket, por exemplo? Ele sendo o âncora, ele consegue escalar o ticket, mas existe um trabalho de posicionamento, de conteúdo, aparecer em redes sociais, aparecer em notícias, aparecer em eventos, palestras, isso tudo ajuda a criar relevância dentro do conteúdo que ele já tem, que é um cara extremamente validado, porque, 4 mil clientes é uma quantidade grande de clientes.
Muito bem, André, você na sua pergunta também, eu estou aqui puxando as perguntas, né? André, você cutucou ele com inteligência artificial, você é um especialista nisso, é um cara que tem uma história no mundo da tecnologia, você fez IPO no Canadá, enfim, você é um cara que tem muita experiência, muita bagagem em tecnologia. A tua pergunta não foi por acaso, não foi para saber que plataforma ele vai usar, obviamente, né? E ele respondeu aí falando de que usa um agente, que está treinando um agente. O que você pode dizer, o que você queria perguntar disso aí? Primeiro eu queria entender como que ele está pensando, e eu acredito que é bom ele estar nessa direção de ter um agente, isso já significa que ele já está no jogo, que é muito importante, que a inteligência artificial não é um negócio do futuro, é um negócio de hoje, e você já está fazendo hoje, isso já é sensacional. Agora, uma coisa que eu vejo que pode ter uma oportunidade aí é tratar isso como centro do negócio, e como eu disse... IA First. Primeiro, IA exatamente. First. Como centro, como... Você acha que o IA First dele vai ser o centro da base educacional dele? Eu acho... Porque aí você diminui o quê? O que tem de vantagem nisso? Primeiro, assim, questão de dados. Ele vai conhecer os 4.000 clientes e na linha que o Gabriel disse de olhar o aquário que ele já tem, ele vai conseguir extrair melhor as informações desses dados dos clientes que ele já possui. E também poder... através dos dados, mirar os clientes que ele quiser buscar fora do aquário que ele tem e fazer um trabalho direcionado de posicionamento para aquela direção. E o principal que eu vejo também, na pergunta que você tinha feito no início, quando eu fui falar da tecnologia, são os momentos. O negócio tem que ser perene. Então, a solução só para o momento agora que vai ter uma mudança não é uma solução que é bom. É bom, óbvio, mas assim, é bom durante o momento ali e depois também. E esse depois, eu acredito que ele olhando o agora, a transição e o depois, ele consegue, com a tecnologia também, fazer esse negócio ser um negócio perene que todo empresário tem que buscar. Veja, o que você está confirmando é que quanto mais dados ele tiver da base atual, mais preparado ele vai estar para quem vem de fora. Além disso, com a inteligência artificial imputando informações da questão de planejamento tributário do modelo atual e do que já se tem de documentos, informações da regulação, do que vem por aí, já alimentar essa base de dados, este treinamento, digamos, essa base de conhecimento vai estar muito maior. Esse é o primeiro passo. Mas como ele implantar o modelo educacional? E aí agora chegou a hora de você, Gabriel, e você, André, orientar. Eu estou ficando aqui quietinho, caladinho, que vocês sabem mais que eu. Então, eu quero sempre me juntar com pessoas melhores que eu. Então, vocês são melhores que eu para orientar meu amigo André Adolfo. Eu tenho só uma questão aqui com o André que eu acho que vale a gente discutir, se é mais importante a gente implementar o sistema educacional antes ou a gente implementar a inteligência artificial antes para se nutrir desses dados. O que você acredita? Eu acredito nos dois, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Eu também. O crescimento dele, da escala do modelo educacional, vai se ter através da inteligência. Isso eu também concordo. Uhum. Então, seguindo a orientação aqui, junto com o André, a implementação dessa inteligência artificial para, de fato, buscar os dados e as informações das empresas de dentro de casa e, com isso, desenvolver o módulo educacional de acordo com esses dados. Então, quais as informações, qual o tamanho do cliente, o que a gente consegue escalar de educação. Então, se a gente tem uma gama de clientes com um ticket mais baixo, a tendência é que a gente tenha que desenvolver um módulo educacional com um ticket mais baixo, mais escalável, né? Então, sem a presença humana, no caso. Isso, então no caso do ticket mais baixo, né? Um ticket mais baixo, a gente vem para um modelo educacional digital, online. Todo online. Que uma plataforma da vida embarcando esse conteúdo gravado, é isso? Isso, gravação de conteúdo, embarca o conteúdo na plataforma e a pessoa paga uma assinatura para você ter um modelo de recorrência e é uma plataforma onde você precisa alimentar ela ao longo do tempo para que a todo momento a pessoa fique engajada, o seu cliente fique engajado. Com acesso, inclusive, a esse próprio agente dentro da plataforma, para tirar dúvidas em tempo real e não precisa ser um humano fazendo, é isso? Exato. Tá, isso no ticket baixo e no ticket alto? No ticket alto, as pessoas gostam de imersão presencial. Então, criar eventos presenciais onde você possa convidar as pessoas para ter 1 dia, 2 dias de um conhecimento técnico e que possam tirar dúvidas junto com você, junto com o seu time, que às vezes são dúvidas muito específicas de cada negócio. Então, você acaba dedicando um tempo maior junto com essas pessoas, mas você vai direto na dor delas.
e você abre um espaço para discussão. Então, esse tipo de evento ele tem um custo, porque você precisa fazer a alocação do espaço, criar um cronograma, muitas vezes convidar outros mentores também para participar. Então, acaba que você tem uma alocação de recurso maior, mas, ao mesmo tempo, você tem um ticket que ele escala de maneira exponencial também. André, ele tendo toda essa base de conhecimento estruturado através da inteligência artificial, ele poderia também ir para um outro modelo, além desse que o Gabriel está falando, na escala de cauda longa, digamos assim, para um modelo de treinar contadores, treinar pessoas para serem treinadores em loco. E porque assim, tem muita empresa que vai... eu sei, aprendi, mas como executar? Eu fico pensando se isso não é uma estratégia dele treinar formadores de opinião, treinar executores, que o cara vai lá e contrata. Ou seja, além do cara fazer o curso, ele pode contratar um especialista. O que você acha disso? Eu concordo muito com a ideia, gosto demais. Vejo assim que um outro elemento que a gente pode inserir aí para ser treinado são potenciais parceiros. Gosto muito de parceria também no mundo dos negócios. E vejo você como uma empresa de serviço caminhando para uma empresa de educação e tendo ambos sabores, vamos dizer, no seu prato. O importante aí é você definir o seu menu de maneira correta, tanto dos serviços que você vai prestar, no sentido assim, como contador, como uma empresa de contabilidade, quais serviços eu vou precisar ter hoje, durante a transição e depois, e também para a sua empresa de educação. Que tipo de menu de serviço? Eu vou ter um menu de treinamentos online, eu vou ter um treinamento presencial, eu vou ter um híbrido, eu vou ter um pouquinho de cada, qual é o meu menu e o que eu vou levar ali. E a inteligência artificial também vai conseguir ajudar para você ouvir os seus clientes e saber o que faz sentido para eles, e depois você tentar errar, na evolução disso aí, ela vai te ajudar também. É validando o que se aprende, André, não é isso? Bom, o que faz sentido para você do que foi dito? Tudo que colocou aqui, vocês estão falando, eu estou com a cabeça aqui já super acelerada, mas gostei muito do ponto do Gabriel. A gente já estava pensando em clusterizar por tamanho de cliente e segmento, mas acho que o grande desafio que está ali envolvendo essa jornada toda é porque é uma jornada. Primeiro, não dá para ser só um treinamento e ele vai seguir sozinho dali para frente. Vai ter muita mudança até 2032. Então, precisa de um update, ou seja, todo instante a gente vai ter que estar lá monitorando. Existe um outro desafio também do aprendi hoje e na hora de executar é diferente. Eu não consigo executar, talvez fique faltando alguma coisa. Eu aprendi o conceito, mas a execução ficou faltando ali alguma parte. Então, acredito que, óbvio, que eu tenho menos complexidade em alguns casos nos clientes de menor tamanho, possivelmente. Porque aí você faz um modelo online. Eu posso fazer um modelo online, talvez a inteligência seja mais oportuna, só usar o agente. E gera uma recorrência dia disso e está tudo certo. Funciona bem. Já os clientes maiores, de fato, talvez tenham desafios estratégicos maiores e talvez um modelo de mentoria seja um processo mais estruturado, onde eu posso ter, inclusive, o agente para rotinas do dia a dia, mas ter também ali um processo de mentoria, de follow-up, de acompanhamento para realmente entender se está conseguindo ser aplicado tudo aquilo que é estratégico para o negócio. Porque normalmente em companhias maiores você tem mais desafios, mais complexidades, mais novidades e tudo isso ali acaba gerando produtos totalmente diferentes, né? E também o terceiro modelo, que foi aquele de você treinar executores que vão lá para dentro da empresa fazer por ela também. Sim. Que é o cara de você treinar contadores, treinar dentro desse modelo educacional. Perfeito. Acho que é o terceiro modelo que surge nessa transição, porque ao mesmo tempo que o governo vai desplugando algumas atividades de nós contadores, vai acrescentando outras atividades nas empresas dentro desse processo de transição. E é possível fazer um reposicionamento de time, por exemplo, para essa postura de fazer como se fosse uma espécie de mentoria in-house também, dentro de um processo de largada, né, de implementação. Olha, agora que a gente já deu algumas sugestões, algum direcionamento para ele sobre esse modelo educacional, eu tenho algumas dúvidas ainda, aproveitar aqui o Smart Money para tirar de todo mundo. Né? Esse modelo contábil, André, ele andou consolidando, assim, um escritório comprando o outro e tal. O seu crescimento veio disso também? Uma parte sim, na história da BWA a gente começa com uma fusão de 3 escritórios, né? Um meu de Natal, um de Recife e um do Rio. Depois disso a gente fez Seu sotaque é da onde? Natal, lá do nosso Nordeste, né? Então depois a gente acabou fazendo uma parceria com a carteira aqui em São Paulo e compramos um escritório também em Brasília. Fizemos algumas aberturas também próprias, mas é um mercado que tem uma tendência muito forte de consolidação nos próximos anos.
Principalmente por conta de tudo isso que está acontecendo. Principalmente por conta disso tudo. Então, estou perguntando porque eu estou vendo que se um cara se posiciona com educação, se posiciona com tudo que o Gabriel te falou, naturalmente esses escritórios vão querer estar perto de quem está vencendo. Ninguém vai querer ficar para trás, vai querer colar. Eu acho que a BWA ela tem um posicionamento de liderança interessante no mercado nesse segmento, não? Sim. Acho que a gente tem uma boa referência dentro do processo que foi feito e bem feito e que tem dado certo. Mas só para um detalhe, você cresceu em aquisição de carteiras. Mas eu cresci 15% em aquisição de carteira, 85% foi orgânico. Foi orgânico? É. Não, orgânico depois da aquisição, inclusive. Orgânico depois da aquisição. Então, mas o que eu estou te falando é o crescimento de mais escritórios procurarem, aumentando o equity proporcional desse negócio. Sim. Não é? É possível, porque com a liderança e com esse posicionamento que você está querendo fazer, você vai sair de 4 mil clientes para 10 mil clientes. E desse processo você vai ter muito mais clientes e vai precisar de muito mais atendimento local e escritórios locais para fazer o complemento do serviço, não? Né? O atendimento do serviço. O nosso serviço é muito de atendimento. E o presencial, a presença em cada região do Brasil, que a gente atende em todos os estados, a gente sabe o quanto isso é desafiador. Então, a presença ela é insubstituível. Pois é, então. Né? A gente fala de inteligência artificial, mas a presença ela ainda é importante, pelo menos nesse processo de transição. João, tem um ponto muito importante com relação a todo esse movimento de consolidação de mercado, que é ter descrito a sua metodologia para que você consiga transferir essa metodologia para esses novos clientes, esses novos escritórios de contabilidade, porque você vai começar a ter acesso a mais empresas do mercado e de maneira exponencial. E isso, de alguma forma, vai até te ajudar caso você queira avançar nesse modelo de consolidação, porque o pessoal já usa a sua metodologia, o pessoal já te conhece, então isso facilita todo esse movimento de mercado. Então a metodologia ela serve como base aqui também para todo esse trabalho que você tem vislumbrado dentro da área educacional. Então eu vejo isso como muito importante. Em grandes transformações, em grandes momentos, como a gente está passando no seu mercado agora, com uma grande mudança de lei, sempre tem oportunidades e empresas que vão se destacar, empresas que nem tanto, e a grande questão, a grande reflexão é você como vai se posicionar como o consolidador desse mercado e vai liderar esse trabalho de consolidação que o João provocou aqui, ou de repente ser consolidado. E aí o caminho é você que escolhe. Você vende? Não. Ser consolidado, você falou que foi que eu provoquei, você que está provocando o cara. Ele está perguntando se você vende porque eu acho que ele tem interesse. Ele tem interesse. Ele ficou, o olhinho dele brilhou aqui. Mas é isso. Bom, cara, obrigado por ter vindo ao Smart Money, obrigado por apresentar esse modelo que você está querendo fazer e principalmente de explicar um pouco essa questão tributária, essa confusão tributária que existe e que você traz, de alguma forma, uma solução para o mercado de maneira inteligente e agora usando a inteligência artificial e educando, né? É isso. E beleza? Alguma consideração? Excelente. Tudo certo? Bom, tudo certo. Tudo certo com você? Tudo certo. Eu que agradeço aqui os conselhos. Certamente foram muito valiosos aqui. Agora saio com muito dever de casa para fazer, mas logo conto uma boa história para vocês também a respeito disso. Muito bem. Olha, o André Adolfo teve coragem de vir aqui na mesa, na bancada do Smart Money, e você também. Você também pode estar aqui com a gente, por que não? É só apontar o QR Code, né, que está aqui na tela e participar, se inscrever e quem sabe você vai estar aqui batendo papo comigo e com os mentores, com os conselheiros para te ajudar a dar esse passo, independente de qual seja a sua dor, o seu problema. Eu digo assim, quem educa o mercado, lidera. E você trouxe para cá exatamente esta situação de educação, porque toda empresa tem que, de alguma forma, se transformar numa empresa de educação. E é justamente por isso. Esse mercado de cenários cheio de mudanças profundas como o nosso, né, esse modelo educacional faz muito sentido. Então é isso. Gratidão a você que assistiu o Smart Money e, claro, vejo você na próxima semana com mais um episódio do Smart Money aqui na BMC News. Valeu!